Professor a todos, muito bem-vindo aos nossos tutoriais da EBD do quarto trimestre, onde estamos estudando o tema Terceira Epístola de João. A lição é a número 5. O verdadeiro discípulo depende inteiramente de Cristo. A revista foi escrita pelo pastor Alex de Melo Cardoso. O verdadeiro discípulo. O autor diz que o discípulo de Cristo cumpre o seu chamado em total submissão ao plano de Deus. O erro de Josué em Ai foi não ter buscado a orientação de Deus, por isso teve de aprender com a derrota. Toda ação deve ser levada ao Senhor, mas por mais simples que possa parecer. Tiago 4, de 13 a 15. Eia agora vós que dizei, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-lhe vós que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Em lugar do que devíeis dizer, se o Senhor quiser, se viermos, faremos isto ou aquilo. No item 3.1, ama e cuida da igreja. O autor diz que o verdadeiro discípulo reflete o amor de Deus pelas almas, ensinando-as a seguir e servir Jesus. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulo por todas as nações, batizando-o em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-o a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. O cuidado do discípulo de Cristo é a condição essencial daquele que precisa ensinar e conduzir a vida de Cristo, gerando novos discípulos. 2 Timóteo 4:2. Quem pregue a palavra inste a tempo e fora de tempo, redargue-os, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Josué falou nisso e o amor precisa ser materializado por ações concretas. 1 João 3,16. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens no mundo e vendo seu irmão necessitado, lhes será as suas entranhas, como será nele o amor de Deus. Meus filhinhos, não amemos a palavra nem a língua, mas por obra em verdade. Ao contrário de Diótrefes, João viveu e morreu praticando o amor, tornando conhecido por isso. João 21:7. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com túnica, porque estava nu, e lançou ao mar. Ele é um grande exemplo para todos que desejam êxito ministerial, sob amar as ovelhas e deter os lobos, afastando bem longe do rebanho. Aí no tópico do comentarista, o autor diz que Diótrefes não era verdadeiro e não era comprometido em cuidar e amar os discípulos. Suas atitudes egoístas e arrogantes mostravam isto. No item 3.2, preserva as ovelhas. O autor diz que Jesus, ao perder a primeira investida contra Ai, como um líder, Josué colocou em risco a vida de suas ovelhas, ouvindo conselhos de homem e não se importando em ouvir de Deus. Essa insubmissão custou caro a Josué, pois 36 pessoas perderam sua vida naquela batalha, e foi uma derrota significativa para Josué. Um discípulo verdadeiro tem responsabilidade em gerar e cuidar, pois se não fizer, Deus cobrará. Jeremias 23, de 1 a 4. Ai dos pastores que destroem e dispersam a ovelha do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo, vós dispersade as minhas ovelhas e as afugentasse, e não visitasse, e eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. E eu mesmo
recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras, para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos, aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão. E farei sobre ela pastores que se apacentam, e nunca mais temerão, e nem se assombrarão, e nem delas faltará, diz o Senhor. Jesus guardou todas as ovelhas que Deus o deu, e nenhuma se perdeu. João 17, 12a. Estando eu com eles no mundo, guardava-os no teu nome, e tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Aí no top do comentarista, o autor diz que a liderança de Diótrefes era equivocada. Ele não espelha em Jesus, por isso cometeu tantos erros. Era orgulhoso em vez de humilde. Sem humildade, Cristo não pode ser representado ao pastorado. O verdadeiro êxito de um discípulo passa pela cruz, a cruz da agonia interior, das críticas, dos fracassos, do abandono, pelos amigos e das injustiças. Mateus 26, 36, 39. Então chegou Jesus com eles em um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: apacentai-vos aqui enquanto vou além orar. 37. E, levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e verai comigo. E indo um pouco mais para adiante, prostou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Essa cruz é necessária porque ela realiza em nós a morte, o ego, torna transparente os olhos de todos, a justiça e a força de Deus. E para terminar o tópico 3, o item 3.3, cumpre o propósito divino. O autor diz que o propósito divino para Josué era vencer. Ai, mas ele perdeu. O fato de Josué não saber que Acã havia roubado o ouro que estava sob a proibição mostra que Josué não havia buscado a Deus antes de invadir a cidade, senão o Senhor o teria avisado. Aqui o tópico, o autor cita Josué 7, de 1 a 13. Como é mais de 5 versículos, não vou ler, depois os irmãos possam ler em separado. Amós 3, de 6 a 7. Tocar-se-á a trombeta da cidade, e o povo não estremecerá. Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado ao seu segredo aos servos e aos servos os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? E para cumprir o propósito divino em Josué, agora busca a Deus e recebe garantia da vitória na batalha, após ouvir a estratégia do Senhor. Josué 8, de 1 a 2. Então disse o Senhor a Josué: não temas e não te espantes. Toma contigo toda a gente da guerra, levanta-te e sobre Ai. Olha, de que tenho dado a tua mão ao rei de Ai, e ao seu povo, a sua cidade e sua terra. Fará, pois, a Ai, a seu rei, como fizesse a Jericó, e a seu rei salvo, para que vós tomareis os seus despojos, e o seu gado põe emboscada a cidade por detrás dela. Aí no topo do comentarista, o autor diz que um discípulo algo arrogante como Diótrefes não se preocupa em cumprir o propósito de Deus. Ele pensa apenas nos seus planos. Deus não se preocupa com a força humana, mas com o caráter. Ele ajuda todos os que buscam em suas fraquezas. Quanto mais reconhecemos e confessamos perante o Senhor as vossas falhas, mais Deus usará isso como um propósito dele. O autor cita Filipe: em vez de ver Deus como alguém que ajuda a realizar seu propósito, ele deve ser minha alegria ajudá-lo em cumprir o seu propósito, buscando o crescimento de todos. Bem, aqui então nós terminamos o tópico número 3 e também a lição número 5.
Muito obrigado por assistir. Aguardo todos na lição número 6. Até lá, se Deus assim me permitir.